Hoje eu tô encarnado e já vou começar esse processo pedagógico mandando um Philosophides of Life pra você. E o Philosophides é o seguinte: faz bem ou faz mal tomar muita água num curto espaço de tempo? Na verdade faz mal. E faz mal por quê? Porque quando você toma muita água num curto espaço de tempo, você irá produzir muita urina. E quando você elimina essa urina, você também está eliminando uma quantidade considerável de sais minerais, como por exemplo o sódio. E isso vai dar um problema que nós chamamos de hiponatremia, que basicamente consiste em desorientação, tontura, inclusive mal súbito. Sabe quem tem muito problema com isso? São maratonistas, que enquanto estão correndo, ao invés de tomarem aquelas bebidas isotônicas, que além de ter água, contém sais minerais, só tomam água. E aí a quantidade de sais minerais começa a cair, porque isso vai sendo eliminado na urina e panã, deu uma tonteada, caiu duro, perdeu a maratona. Hiponatremia é o nome dessa bagaça. Agora, é de fundamental importância que você entenda como funciona a produção de urina no nosso corpo, ou seja, como funciona o nosso sistema excretor. Bota um sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem sistema excretor humano pra você. O sistema excretor, não só em humanos, mas em todos os animais, ele tem como função principal manter a homeostase do organismo. Não sei se você sabe, mas homeostase é manter o organismo em equilíbrio, é manter o organismo num funcionamento padrão para que todas as nossas etapas metabólicas possam ser executadas sem problema nenhum. E basicamente esse controle da homeostase, ele passa pelo controle da quantidade de água e de sais minerais dentro do nosso corpo. Além, claro, do controle e da manutenção de aminoácidos, vitaminas, de elementos fundamentais para que o nosso sistema orgânico, para que a nossa fisiologia funcione sem problema nenhum. E essa manutenção do equilíbrio hídrico com o equilíbrio de sais do nosso organismo é feita pelo sistema excretor. Além disso, o sistema excretor ele está envolvido na eliminação de excretas, como por exemplo, quando a gente expira, nós eliminamos CO2. Isso é uma excreção. Um detalhe importante é que quando você faz cocô, o cocô não é uma excreção, porque a excreção ela é o resultado do nosso metabolismo, é o lixo que sobra das reações químicas que acontecem dentro das nossas células. E o cocô, na verdade, é resto alimentar. Ele não é resto de etapas metabólicas. Por isso que as fezes não são consideradas excreção. A urina ela é uma excreção, porque na urina nós vamos eliminar os compostos nitrogenados. Nossa, Jubão, o que são compostos nitrogenados? Compostos que têm nitrogênio. No nosso corpo, os compostos nitrogenados, eles são formados a partir de reações químicas que quebram proteínas. Lembre-se que as proteínas são formadas por aminoácidos e a amina ela tem nitrogênio, então quando você quebra a proteína, você elimina compostos nitrogenados e também na quebra de ácidos nucleicos, DNA e RNA. Lembre-se que ácido nucleico tem as bases nitrogenadas. Então quando são quebrados, liberam nitrogênio. Os compostos nitrogenados que sobram dessas reações catabólicas de quebra, eles são tóxicos para a célula. Ai, mas são tóxicos como? São tóxicos como? Eles vão interferir principalmente no processo da cadeia respiratória, da fosforilação oxidativa. Então eles vão ali e começam a atrapalhar o processo pedagógico. E aí sabe o que acontece contigo? Vai produzir menos ATP. E aí, ó, tô cansado, tô sem vontade de fazer nada, até que ó, acaba indo pro saco. E por isso o sistema excretor, principalmente o nosso sistema excretor urinário,
que é o tema dessa videoaula, ele é extremamente importante. Os compostos nitrogenados produzidos pelos animais são três. Nós temos a amônia, nós temos a ureia e nós temos o ácido úrico. A amônia é o produto primário produzido dessas reações catabólicas de quebra de proteínas e quebra de ácido nucleico. A amônia é um composto nitrogenado extremamente tóxico. Muitas vezes os organismos fazem conversão da amônia em outros compostos nitrogenados, como é o caso da ureia e do ácido úrico, justamente para evitar essa toxicidade. Porém, existem animais que excretam diretamente a amônia, mesmo ela sendo altamente tóxica. Por quê? Porque para você excretar diretamente por amônia, você precisa diluir muito essa amônia, porque ela é tóxica. Você não pode deixar ela altamente concentrada dentro do organismo, porque senão o organismo vai morrer. Por isso que a maior parte dos organismos faz essa reversão, para não ficar com amônia dentro, para que não tenha problema de toxicidade. Mas tem organismo que é fera neném e vai excretar por amônia diretamente. Para excretar por amônia, você usa muita água. Ela tem que estar altamente dissolvida justamente para evitar essa toxicidade interna. Os animais que excretam por amônia, eles são classificados como amoniotélicos. E claro que eles têm uma grande quantidade de água disponível para que eles possam fazer esse processo pedagógico. Entre eles, óbvio, nós temos os invertebrados aquáticos. Então, um animal invertebrado aquático, quinidário, a esponja, os poliquetas, todos eles irão excretar por amônia. Também é importante você guardar que os peixes ósseos e os girinos, que é a fase aquática do anfíbio, lá do sapinho, eles também vão excretar por amônia. Agora, se o cara não tem uma alta quantidade de água disponível no ambiente para excretar diretamente a amônia, ele tem que ter alguma adaptação, que é o nosso caso, que vamos excretar na nossa urina o composto nitrogenados na forma de ureia. A ureia nada mais é do que a amônia adicionada de dióxido de carbono. Essa reação química de transformação da amônia, para juntar ela com o dióxido de carbono, para transformar ela em ureia, é feita no nosso fígado. Então nós produzimos também amônia, mas rapidamente essa amônia, que é altamente tóxica, manda lá para o fígado e o fígado já transforma em ureia e isso vai ser eliminado através da nossa urina, pelo nosso sistema urinário, pelo nosso sistema excretor. Os animais que excretam por ureia são classificados como ureotélicos. E nós temos aí animais que já estão conquistando o ambiente terrestre. Mas não se engane, porque, por exemplo, os peixes cartilaginosos, embora vivam na água, e muita gente acha que eles excretam por amônia, não. Eles excretam ureia. O tubarão excreta ureia. Então tome muito cuidado com essa pegadinha, que geralmente é passada, animal aquático é amônia. Não é bem assim, tome cuidado. Os peixes cartilaginosos excretam ureia. Detalhe que nesse grupo dos ureotélicos, nós também temos os anfíbios, quando já estão na sua fase terrestre, porque o girininho era amônia. Nós temos, por exemplo, dentro dos répteis, as tartarugas terrestres, que vão também excretar ureia, e nós temos, claro, o nosso caso e de todos os mamíferos que também irão excretar ureia. Se o cara não excreta amônia, não excreta ureia, ele pode ter como produto da sua excreção o ácido úrico. O ácido úrico tem uma solubilidade muito baixa na água, mas ele tem uma vantagem, que é a sua toxicidade, que também é muito baixa. A conversão de amônia em ácido úrico também é feita no fígado. Os animais que excretam ácido úrico são classificados como uricotélicos. E nós temos aí, por exemplo, os insetos, que são animais invertebrados terrestres. Nós temos a maioria dos répteis e as aves. É interessante que quando você vê lá o cocô da ave, lá o barrão que ela solta, você vê lá uma pasta branca. Essa pasta branca
é o ácido úrico. Embora a ureia e ácido úrico não precisem de tanta água para serem eliminados, e isso, claro, é uma estratégia evolutiva para a conquista do ambiente terrestre, isso tem, claro, que uma desvantagem. Então, por isso que quando o animal tem a capacidade de excretar diretamente a amônia, sem fazer conversões, ele vai fazer isso. Só que ele tem que ter muita água disponível para ele. Como os animais não tinham isso, adquiriram, né, na verdade pela seleção natural, eles foram selecionados e apareceram aí os que tinham essa capacidade de transformar a amônia em ureia e ácido úrico. Embora você não precise de tanta água, você tem um gasto muito alto de energia. Então excretar amônia gasta menos energia do que excretar por ureia e ácido úrico. Mas a toxicidade da ureia e principalmente do ácido úrico, ela é muito menor. E um detalhe interessante é que, por exemplo, os animais que têm ovos com casca, como por exemplo répteis e também as aves, essa casca do ovo, ela permite a troca gasosa, mas ela não permite a troca de líquidos. Então filosofa aqui com o Jubilu. Imagine se esse embrião dentro do ovo excretasse amônia. Essa amônia não seria eliminada, porque a água não iria passar ali pela casca, e ela iria começar a se concentrar dentro do ovo e ia matar o bichinho intoxicado. Por isso que eles excretam por ácido úrico, que é muito baixa a sua toxicidade e, consequentemente, isso possibilita que o animal guarde esse ácido úrico ali dentro do ovo sem ter problema nenhum. Bom, então quando nós mandamos o sangue para o nosso sistema urinário, para os órgãos do sistema urinário, você tem que ter na sua mente que qual é a função desse sistema urinário? Reabsorver o máximo de substâncias que são importantes para o corpo, que estão no sangue, e só deixar passar para a urina aquilo que não presta mais ou que não tem necessidade naquele momento. Os órgãos que estão envolvidos no processo de excreção e na formação da urina, você vai ver agora. Então aqui nós temos as estruturas que formam o nosso sistema urinário. Então esse sistema urinário, ele é composto por 2 rins. Esses rins são abastecidos de sangue pela artéria renal. E depois esse sangue, depois que ele é filtrado, ele é levado embora dos rins através das veias renais. Assim que a urina fica pronta nos rins, ela é direcionada para esses 2 tubos que você está vendo aqui, que nós chamamos de ureter. Então você vai ter aqui 2 rins e 2 ureteres que levam a urina para a bexiga, que vai ficar armazenando essa urina. Depois, essa urina será eliminada pela uretra que está aqui embaixo. Muito tranquilo, sem problema nenhum. Agora, vamos dar um Philosophides of Life no rim. Peguei o rim aqui para você e cortei ele no meio para você dar uma olhada como ele se organiza. A parte mais externa do rim nós chamamos de córtex renal. E já a parte mais interna nós chamamos de medula renal. São nessas regiões aqui que nós encontraremos a unidade funcional do rim, que é o néfron. Vou dar um cortezinho agora para você aqui e vamos ver maior para que você possa ver o néfron. Então aqui em amarelo, em caramelo, mais ou menos isso aqui a cor. Então nós temos aqui o nosso amigo o néfron, né? Veja que esse néfron, ele está uma parte dele no córtex renal e uma parte dele está na medula renal. Agora, quero pegar esse néfron e deixar ele maiorzinho aqui para você. Nossa, Bilu, que complicação! Foca na parte amarela. Ao redor o que nós temos são pequenos capilares sanguíneos, fique tranquilo quanto a isso. Aqui nós temos um enovelado de capilares que nós chamamos de glomérulo. Olha aqui uma fotozinha bem bacana do glomérulo na vida real, para você ter uma ideia como é que é. E aí o néfron, ele vai ser formado pelas seguintes partes, envolvendo aqui o glomérulo, uma estrutura que parece um C, chamado de cápsula de Bowman. Ó, a cápsula começa com C, isso aqui parece um C. Na verdade parece mais uma cápsula, né? Não sei se eu forcei um pouco a barra aqui. Logo depois, próximo à cápsula de Bowman, nós temos um túbulo contorcido. Por isso que o nome dessa estrutura é túbulo contorcido proximal, porque é próximo da cápsula de Bowman. Depois nós teremos essa alça aqui, que nós chamamos de
alça de Henle, você está vendo aqui a alça de Henle, e depois nós temos um outro túbulo aqui. Pergunto para você, é contorcido? É. É um tubo? É. Então é túbulo contorcido. É próximo ou é distante da cápsula de Bowman? É distante. Então essa parte aqui nós chamamos de túbulo contorcido distal. E depois que tudo é filtrado, nós temos a formação da urina, que será eliminada aqui nesse tubo, que nós chamamos de duto coletor. Saindo do duto coletor, a urina vai cair aqui na pelvis renal, indo para o ureter e sendo armazenada na bexiga. A função dos rins é fazer a filtração do nosso sangue. Mais uma vez, volto a insistir nisso, reabsorvendo o que é importante para o nosso corpo e deixando passar aquilo que no momento não é importante ou aquilo que é tóxico, como os compostos nitrogenados. Agora, dentro do rim, nós temos pequenas unidades que são chamadas de néfrons. São esses carinhas que vão trabalhar nesse processo de filtração do sangue. Só para você ter uma ideia, cada rim humano possui mais ou menos 1 milhão de néfrons, trabalhando basicamente para dar uma limpada no sangue, eliminando o que é tóxico e deixando aquilo que é importante para o nosso corpo. Nossa, Jubi, que complicado! Relaxa que você vai entender tudo aqui bem direitinho. Aqui você tem o néfron na vida real, como eu mostrei no início dessa videoaula para você. E aqui eu coloquei um néfron mais esquemático, para que a gente possa conversar sobre os processos que estão acontecendo em cada parte do néfron. Então, só para você se situar, aqui nós temos o glomérulo, que está aqui, ó. Aqui você está vendo a cápsula de Bowman, que está aqui. Essa parte inicial é o túbulo contorcido proximal, que aqui está maior, você está vendo aqui. Depois aqui nós temos a alça de Henle, olha você visualizando a alça de Henle aqui. Depois aqui nós temos o túbulo contorcido distal, olha ele aqui, ó, bem bonitão para você. E aqui nós temos o ducto coletor, que você está vendo aqui na imagem. Tranquilaço? Primeiramente, o que você tem que saber é de onde vem o sangue que chega no rim. Ele vem do coração através da artéria renal. E o que acontece é que essa artéria renal, ela vai se bifurcando, ela vai se transformando em arteríolas até chegar em finíssimos capilares. O que vai acontecer com isso é o seguinte, o sangue vai vindo numa alta pressão e conforme o calibre dos vasos sanguíneos vai diminuindo, essa pressão vai ficando cada vez maior. Até que o sangue chega nesse novelado de vasos sanguíneos de pequenos capilares, chamado de glomérulo. E aqui ele extravasa. Extravasa como? Uma parte do sangue, a pressão é tão alta do sangue quando ele chega aqui, uma parte do sangue passa pelo epitélio dos pequenos vasos sanguíneos, dos capilares, e vai para dentro da cápsula de Bowman. Ai, mas Jubão, o que passa? O que vai passar para dentro da cápsula de Bowman são sais minerais, açúcares, aminoácidos, os resíduos nitrogenados, tudo isso atravessa. E tem coisa também que não atravessa. Por exemplo, as proteínas, elas são grandes, então elas não atravessam o vaso sanguíneo independente da pressão que vai chegar aqui. Vitaminas, hormônios e a própria glicose também conseguem passar e cair aqui na cápsula de Bowman. Só para você entender melhor por que isso acontece, é mais ou menos quando você tem a água vindo por uma mangueira e de repente você coloca o dedo na ponta dessa mangueira. A água ela sai com muito mais força. É mais ou menos o que vai acontecer aqui com o sangue que está chegando no néfron do rim. O que passa para dentro da cápsula de Bowman é chamado de filtrado. E agora o que vai acontecer? O que for importante nesse filtrado vai ser reabsorvido pelas estruturas do néfron e o que não for será eliminado na forma de urina. Importante salientar que drogas que o seu corpo quer se livrar, por exemplo, as pessoas que consomem drogas, elas também entram aqui direto no túbulo contorcido proximal. Bom, agora o que será reabsorvido aqui? Guarda que o túbulo contorcido proximal ele está mais preocupado em reabsorver e devolver para o organismo glicose,
aminoácidos e outros solutos importantes, outros sais minerais. Claro que um pouquinho de água também será reabsorvida aqui, mas o mais importante que você guarde é que o túbulo contorcido proximal faz a reabsorção de solutos. Aí o filtrado, que já está menos concentrado, né, porque vários solutos já foram reabsorvidos, ele vai passar pela alça de Henle. A alça de Henle tem como função principal fazer a reabsorção de água. Então a boa parte da água que chega no filtrado será reabsorvida na alça de Henle. Detalhe importante, animais que vivem em locais onde há falta de água, a alça de Henle ela é maior. Quando os animais vivem em ambientes que têm bastante disponibilidade de água, a alça de Henle é menor, por motivos óbvios. Importante também salientar que a alça de Henle só existe nos néfrons de mamíferos e de algumas aves. Bom, a parte descendente da alça de Henle é onde ocorre a absorção da água, cai nos vasos sanguíneos e é levado de volta para o teu corpo, como você está vendo aqui. A outra parte da alça de Henle, que nós chamamos de parte ascendente ou segmento ascendente, não haverá reabsorção de água, e sim de cloreto de sódio, do NaCl. Essa reabsorção do cloreto de sódio ela é importante, porque aí essa parte de fora aqui da alça de Henle, ela vai ficar mais concentrada do que a parte interna. E aí vai facilitar a passagem da água para a parte de fora aqui do segmento descendente, porque essa parte aqui vai estar mais concentrada de soluto devido a esse Beatty-Knights que essa parte da alça de Henle executou. Bom, o que sobra do filtrado, que já está bem pouco concentrado, vai passar aqui pelo túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal, nós teremos também a absorção de água, mas é importante salientar também que nós temos aqui também reabsorção de cloreto de sódio, também no túbulo contorcido distal, e que ele tem uma grande importância na regulação da quantidade de potássio e de sódio no nosso corpo. Vale a pena você manjar isso também sobre túbulo contorcido distal. O que sobra do filtrado, que agora já é chamado de urina, passa pelo ducto coletor, aonde nós vamos ter a reabsorção de mais um pouco de água, graças à ação de um hormônio chamado ADH, que vai colocar proteínas chamadas de aquaporinas nas células que nós temos aqui, para facilitar essa reabsorção de água, e aí a urina segue o seu caminho para os ureteres. Importante salientar que boa parte aqui dos solutos, eles vão sair do néfron por transporte ativo, ou seja, com gasto de energia. A água, ela vai passar por osmose tranquilamente, embora ele tenha colocado difusão aqui, mas ela passa por osmose, que é um transporte passivo sem gasto de energia. Mas a passagem de soluto de dentro do néfron para fora, para ser reabsorvido pelo nosso corpo, é um transporte ativo que envolve gasto de energia. Às vezes, por questões genéticas ou estilo de vida, acontece um acúmulo de cristais dos nossos rins. É uma doença que nós chamamos de cálculo renal, que você deve já ter ouvido falar, a tal da pedra no rim. Dói pra caramba, é a pior dor que um ser humano pode sentir. É muito pior do que eu pegar o seu testículo, claro, você que é gatinho manhoso, colocar no chão e pegar o salto de um sapato de salto, né? Botar em cima do testículo e mandar a mulher rodar em cima do testículo. Fazer uou, jubilu, doeu até em mim. É pior. Não queira ter cálculo renal, porque dói pra caramba. Um outro detalhe que vale a pena a gente trocar uma ideia é quando os nossos rins começam a falhar e, consequentemente, começam a não eliminar de maneira eficiente os compostos nitrogenados tóxicos para o nosso organismo. Nesse caso, nós temos que utilizar uma máquina que faça esse papel que o rim não está fazendo. É a famosa
hemodiálise. Quem tem problemas renais, que o rim está falhando, tem que fazer hemodiálise a cada 3, 4 dias. Em um período durante 3, 4 horas, o cara fica lá numa máquina e essa máquina vai fazendo a filtração de todo o sangue do organismo dessa pessoa. E claro que, caramba, não é uma vida legal. Você toda hora tem que estar fazendo isso, não é algo que te dê qualidade de vida. São as pessoas que estão esperando pelo transplante de rim. E eu não sei se você sabe, mas a pessoa pode doar um dos seus rins e viver tranquilamente com apenas um rim. Ou seja, você não precisa morrer para doar o teu rim. Urina formadinha, ela vai sair dos rins e entrar nos ureteres, que são 2 tubos, como você viu, que tem mais ou menos 25 centímetros. Eles vão levar a urina dos rins para a bexiga. A nossa bexiga, ela tem uma capacidade de armazenamento de 500 ml, mas quando já tem ali 300 ml de urina, ele já te dá a vontade de urinar, porque claro, você não pode se dar o luxo de deixar aquilo lá ficar cheio e depois estourar. Então quando tá quase cheio, você já tá doidão, já tá tendo trimelique, um santo baixo em você, para você urinar. Um detalhe interessante é que a bexiga da mulher, ela tem uma capacidade menor que a do homem. Por isso que a mulher, ela vai mais no banheiro, ela urina mais. Se você nunca percebeu isso, experimente viajar de carro com uma mulher. E eu te recomendo que faça isso naquelas pistas simples. Você se mata para ultrapassar. Ultrapassou 100 caminhões. Quando você ultrapassou o último, que você vai conseguir andar a 70 por hora, que você estava a 20 por hora até agora. Amor, quero fazer xixi. Mija na calça, demônia. Mija na calça, demônia. Armazenada na bexiga. E claro que esse armazenamento de urina, ele é uma vantagem evolutiva. Por quê? Porque quando nós vivíamos, por exemplo, na savana africana, nós não podíamos ficar urinando o tempo todo, porque aqui, ó, o predador tá de olho, meu. O predador tá de olho, tá atrás da caatinga para ir lá e te pegar. Então, na verdade, essa capacidade de armazenar urina foi uma vantagem evolutiva para os animais, principalmente para evitar a ação de predadores. Claro que os predadores continuaram agindo, mas claro que isso foi muito menor do que se você ficasse gotejando o tempo todo por toda a savana africana. Um detalhe interessante é que depois a urina que está na bexiga, ela vai ser eliminada por um outro canal chamado de uretra. Um detalhe interessante é que nos homens, a uretra serve tanto como sistema excretor como no sistema reprodutor, porque é por onde também é eliminado o sêmen. Na mulher, a uretra é só para eliminar urina. Um detalhe interessante é que a uretra do homem, ela tem cerca de 20 centímetros. No meu caso, 70. E a da mulher, ela tem mais... Ai, que sacanagem. Não, tô zoando. E a mulher, nesse caso, ela vai ter mais ou menos uns 5 centímetros de uretra. E isso é interessante por causa, novamente, do cálculo renal. Porque quando você começa a eliminar essa pedrinha, ela vai arranhando os ureteres e aí ela chega na bexiga. Quando ela vai encaçapa no tubo da uretra e é eliminada ali pela uretra, é uma pedra que vai rasgando a uretra ali. Vai fazendo microfissuras e você vai jogando urina ali que é ácida. Dói pra caramba! Então no homem, ele vai sofrer muito mais porque a uretra dele é maior com a pedra no rim do que a mulher. E outra, a mulher é naturalmente mais resistente à dor do que o homem. Por quê? Porque naturalmente a mulher vai ter que passar pelo processo do parto normal. E dói pra cacete o parto. Por isso que às vezes você vê homem, um cortezinho no dedo, só, ai meu dedinho, tá dodói, tem que ir no hospital. Mulher não, mulher às vezes tá temperando salada, pá, arranca o dedo, nem percebe, tempera, joga sal, vinagre e não tá nem aí. Por quê? Porque é uma característica biológica da mulher ser mais resistente à dor. E claro que na pedra do rim, ela sofre menos do que o homem. Agora, os rins também funcionam para o controle hídrico do nosso organismo. Ou seja, quando você está super hidratado, ele vai aumentar a eliminação de água pela urina. Quando você está desidratado,
ele vai reter essa eliminação de água e claro que você vai produzir uma urina com menos água, mais concentrada em solutos. Mesma coisa, quando tua regulação de solutos, quando você está com muito soluto, por exemplo, você comeu um alimento salgado, isso tem que ser eliminado, porque senão sua pressão fica muito alta. Quem vai fazer essa regulação é o rim. E para que isso aconteça, vão ser necessários alguns hormônios que você, obviously, tem que manjar. O primeiro deles é o hormônio antidiurético, o famoso ADH, ou também conhecido como vasopressina. O que esse hormônio vai fazer? Esse hormônio ele é produzido pelo hipotálamo e armazenado na hipófise, na parte posterior, na hipófise posterior que fica logo abaixo do hipotálamo, aqui embaixo do nosso cérebro. O que vai acontecer? Quando esse hormônio é lançado na nossa corrente sanguínea, ele vai agir diretamente no túbulo contorcido distal e no ducto coletor lá nos néfrons, fazendo basicamente uma coisa, fazendo com que as células que estejam ali aumentem a sua permeabilidade com relação à água. E aí, claro, os nossos rins vão reabsorver muito mais água. Isso é muito importante, por exemplo, no verão, quando você transpira. Quando você transpira, você está perdendo água pra caramba na tua pele, pelas tuas glândulas sudoríparas. E aí o organismo, Mayday, tem que começar a reter água. Como é que faz isso? Libera o ADH vai agir lá no néfron, no túbulo distal e no ducto coletor e vai reabsorver mais água do que o normal para poder devolver essa água para o organismo para que você possa manter as suas funções metabólicas. Não sei se você sabe, mas tanto o álcool quanto a cafeína eles inibem a produção de ADH lá no hipotálamo. É por isso que quando você toma os Goronites, você urina muito mais. Porque o ADH está inibido, menos água será reabsorvida pelos rins, mais água será eliminada pela urina. No dia seguinte, ressaca. E por que você está de ressaca? Porque o seu corpo está desidratado. Aí eu fico com muita dor de cabeça, Jubilo. Sabe por que você está com dor de cabeça depois do Goronite? Por causa do cérebro que está desidratado. E sabe o que fizeram com a água que tinha no teu cérebro? Tiraram do teu cérebro e mandaram para o teu fígado, para que o teu fígado possa metabolizar o álcool que você tomou. Por isso que no dia seguinte você abre a geladeira, baba todo, toma água pra cacete, porque você entra nesse quadro de desidratação devido à inibição do ADH. Teve um acidente uma vez aqui no meu estado, que o cara, era um time de vôlei que estava na estrada e a van bateu e a maioria do time morreu, já na batida morreu. Só que 2 caras sobreviveram. E aí eles saíram da van e foram para a estrada pedir socorro. Só que estava escuro. Quando veio um carro, o carro não viu eles e foi e atropelou um deles. O outro não foi atropelado. Mas sabe o que aconteceu? O amigo dele que foi atropelado, o pé desse amigo dele bateu na cabeça dele e destruiu o hipotálamo dele. E aí ele foi pro hospital, não tinha morrido ainda, mas aí sem hipotálamo. Morreu do quê? Adivinha? Não tem hipotálamo, não produz ADH, a absorção de água no rim é reduzida, o cara morreu por desidratação. Quando é a tua hora, não tem jeito. Existe uma doença que geralmente tem cunho genético, que faz com que as células do tubo contorcido distal e do ducto coletor não sejam sensíveis ao ADH. Então o ADH chega ali, mas elas não respondem à presença do ADH e não se tornam permeáveis à água. Consequentemente, essa pessoa ela vai eliminar um volume muito grande de urina e vai aumentar a concentração de soluto dentro do organismo. E isso é um grande problema que pode levar a pessoa à morte. Essa doença ela é conhecida como diabetes insípidos. Quando você está com pressão baixa, o que as pessoas mandam você fazer? Ai, bota um pouquinho de sal embaixo da língua, bota um pouquinho de sal embaixo da língua. E isso tem uma certa verdade, não é lenda urbana e nem papinho de vó. Agora você vai entender o porquê que isso dá certo. Existe um hormônio chamado aldosterona,
que é produzido pelas glândulas suprarrenais que ficam acima dos rins. Esse hormônio está diretamente envolvido com o controle de sais dentro do nosso corpo, principalmente o sódio e o potássio. E automaticamente ela também controla a quantidade de água no nosso corpo. A aldosterona, ela tem uma ação muito importante quando a sua pressão está baixa. E aí precisa aumentar a sua pressão. Nesse caso, você vai ter a ação da aldosterona. Quando você está com pressão baixa, a primeira coisa que o seu rim vai produzir é um hormônio chamado renina. Essa renina, esse hormônio, ele vai agir em cima de uma proteína chamada angiotensinogênio. Essa proteína ela é produzida pelo fígado e ela é encontrada na nossa corrente sanguínea. Quando a renina age nessa proteína, na angiotensinogênio, irá produzir um hormônio chamado de angiotensina. E é esse hormônio chamado angiotensina que vai estimular a produção de aldosterona pelas glândulas suprarrenais. Tranquilaço? Não tem estresse. Libera a renina, faz a transformação de uma proteína em um hormônio e esse hormônio estimula a produção de aldosterona. A partir desse momento, a aldosterona ela vai atuar principalmente no túbulo contorcido distal, lá nos néfrons, fazendo com que a absorção de sódio, a reabsorção de sódio seja maior, ou seja, que isso seja devolvido para o nosso organismo. A partir do momento que eu fico reabsorvendo sódio nos meus rins, a água automaticamente segue esse sódio. E aí eu tenho também um aumento na absorção de água dentro do meu rim. E, consequentemente, quanto mais água eu tenho dentro do meu corpo, mais alta fica a minha pressão. Então, óbvio que quando você come algo muito salgado, o que vai acontecer é que quando esse sal, esse cloreto de sódio chega lá no teu rim, parte dele vai ser reabsorvida e isso automaticamente reabsorve mais água. E isso, consequentemente, aumenta a tua pressão. Isso é tão interessante que quando a pessoa sofre de pressão alta, os medicamentos irão agir justamente nessa proteína chamada de angiotensinogênio e não deixa produzir o hormônio angiotensina. Consequentemente, não tem o estímulo da produção de aldosterona e aí você não tem uma alta reabsorção de água pelos rins e, consequentemente, baixa a pressão. Interessante salientar que a aldosterona, quando é eliminada, ela também estimula a sensação de sede, porque lembre-se, qual é a função dela? Aumentar a pressão. Preciso de água, meu corpo está desidratado, eu estou perdendo água, minha pressão está baixando, então me dá sede para eu botar mais água dentro do meu corpo e, consequentemente, também aumentar a pressão. E mais um detalhe interessante, porque veja como a biologia está no seu dia a dia, você nem percebe, né? Biologia é um tesão, eu te digo isso, gosto de matemática, que isso, olha aí, a tua vida contada nessa videoaula. E tem mais um detalhe, a aldosterona também está envolvida no processo, no controle do processo de eliminação do potássio. Anote isso aí, porque você vai tentar Harvard, vai tentar Yale, vai tentar NASA. Tem que saber tudo. Tem mais um hormônio que não é produzido nem pelo rim nem pela suprarrenal, chamado de hormônio peptídeo natriurético atrial. Ele é um hormônio produzido pelo coração e está envolvido no processo de redução da nossa pressão sanguínea. Ou seja, quando a nossa pressão está muito alta, isso vai causar dilatação dos átrios do nosso coração, estimulando a liberação desse hormônio, que pode ser chamado de PNA. Então libera esse hormônio PNA, que vai atuar diretamente na inibição da produção da aldosterona. Lembre-se que a aldosterona, ela aumenta a absorção de água pelo nosso rim. A partir do momento que você tem um hormônio que impede que a aldosterona funcione, o que vai acontecer é que mais água será eliminada pelo rim. E aí, claro que a tua pressão começa a baixar. Então, fique bem claro para você que quando a minha pressão está baixa, eu tenho que trabalhar com a aldosterona.
que vai aumentar a absorção de água e de sódio lá no rim e, consequentemente, vai aumentar a minha pressão. Quando eu quero baixar a pressão, aí eu vou trabalhar com o peptídeo natriurético atrial. É um nome difícil, peptídeo natriurético atrial. Eu vou trabalhar com esse que vai inibir a aldosterona e aí a sua pressão vai ficar baixinha, baixinha. E claro que agora chegou a hora do juízo final. Vamos fazer um exercício, Joe, para ver como esse assunto é cobrado na prova? Ninja Naguará. Questãozinha da Universidade Estadual de Londrina. A figura a seguir representa a estrutura renal de um néfron de mamífero. Os números indicam os processos básicos que ocorrem para a formação da urina. Assinale a alternativa que contém a ordem sequencial dos números correspondentes aos processos indicados. Vamos entender aqui a figura, que ela está um pouco diferente daquele néfron que você visualiza. Nós temos aqui o sangue chegando, então essa estrutura aqui que nós temos seria o glomérulo. Envolvendo o glomérulo nós temos a cápsula de Bowman, que está representado aqui esse processo pelo número 1. O que acontece nessa região é justamente a filtração do sangue, ou seja, os sais minerais vão passar para dentro da cápsula de Bowman, assim como vitaminas, hormônios, aminoácidos, glicose, mas uma parte vai ficar aqui dentro, como por exemplo as hemácias e as proteínas. Então o que ocorre em um é uma filtração, por isso que o que acaba entrando no néfron aqui na cápsula de Bowman, nós chamamos de filtrado. A partir daí, esse filtrado vai passar aqui, ó, pelo túbulo contorcido proximal, que ele representou aqui pelo número 2. O que ocorre aqui é uma reabsorção de solutos, de sais minerais, de glicose, de vitaminas, de hormônios, por transporte ativo. Então aqui vai ocorrer em 2 uma reabsorção ativa de sais minerais e glicose. Já no número 3 aqui nós temos a alça de Henle, que ele não deixou em forma de alça, mas nós temos aqui a alça de Henle. Na alça de Henle nós vamos ter a reabsorção da água de forma passiva, sem gasto de ATP. O que sobra do filtrado vai passar pelo túbulo contorcido distal, que é onde nós vamos ter um foco principal no controle da quantidade de potássio no nosso corpo. Logo, a letra que mais se assemelha a isso que eu te expliquei é a letra B de Bosque das Mansões. 1, filtração. 2, reabsorção ativa de sais e glicose. 3, reabsorção passiva de água. 4, secreção ativa de íons hidrogênio e principalmente o potássio. Não esqueça disso, que você guarde na sua cabeça que soluto é aqui no túbulo contorcido proximal, na alça de Henle a absorção de água, assim como no duto coletor, e no túbulo distal, reabsorção principalmente de potássio. É tranquilo, é fácil, não tem erro, água de forma passiva, soluto de forma ativa com gasto de ATP. Tranquilo, né? Então não esqueça que o nosso sistema urinário, que atua no processo de excreção de compostos nitrogenados, que no nosso caso é a ureia, mas outros animais podem excretar amônia ou também o próprio ácido úrico, nós temos os rins, né? Nosso sistema urinário são 2 rins e dentro desses rins nós temos os néfrons que trabalham nesse processo de filtração do nosso sangue, produzindo a urina e eliminando esses compostos nitrogenados. Não esqueça que o rim também ele faz o controle da nossa pressão sanguínea, absorvendo, reabsorvendo mais água ou deixando essa água ser eliminada e fazendo o controle de solutos no nosso organismo. Nós temos 2 rins. Quando a urina é formada, ela passa por 2 ureteres, chega na bexiga que faz o armazenamento da urina, que depois é eliminada pela uretra. Lembre-se que nós temos basicamente 3 hormônios importantes nesse processo de excreção através dos rins. Nós temos o ADH, também conhecido como vasopressina, nós temos a aldosterona e nós temos o hormônio peptídeo
natriurético atrial, que é produzido pelo coração e também está envolvido no processo de regulação hídrica dentro do nosso corpo. E lembre-se sempre, as conquistas são fáceis de serem obtidas porque para conquistarmos algo que sonhamos, dedicamos e colocamos todas as nossas forças. O difícil é manter a conquista, pois aí nós não utilizamos mais todas as nossas forças. Detone, conquiste, faça a vida valer a pena. Foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau.